Vamos falar de cobras. Tá repreendido isso. Não tinha nem por que soltar, um negócio preso na minha perna. Ui, que medo, gente. Então, medos à parte, memes à parte. A serpente, ou simplesmente a cobra, é usada como personificação do mal, do Gênesis ao Apocalipse. Várias são as associações da serpente ao engano e ao mal. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Acabei de ler Gênesis 3, do versos 1 ao 5. Vocês já conhecem a história da primeira aparição do diabo por meio da serpente, enganando os homens, induzindo-os ao erro. E aí? Então, o pecado entrou no mundo. Jesus chamou os líderes religiosos que, ao invés de ajudar o povo, só os induziam a mais erro. Ele os chamou de víboras. Isso está registrado em Mateus 12:34. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Pois a boca fala do que o coração está cheio. E os alertou no capítulo 23, do 31 ao 33, sobre a condenação que pairava sobre a cabeça deles. Assim vocês testemunham contra si mesmos, que são descendentes dos que assassinaram os profetas. Acabem, pois, de encher a medida do pecado dos seus antepassados. Serpentes, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação ao inferno? No livro de Apocalipse, capítulo 12, verso 9, está escrito bem assim: o grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Foi alertando contra esse poder de engano que Paulo escreveu à igreja de Corinto na sua segunda carta, capítulo 11, verso 3, o seguinte: o que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Já no capítulo 20, nos versos 1 ao 3 de Apocalipse, lemos o seguinte: vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão e a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. E lançou no abismo, fechou, pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminassem 1000 anos. No Gênesis, a figura da serpente é usada para abrir caminho para o mal entrar na realidade humana. No Apocalipse, João nos lembra que a serpente, agora chamada de antiga serpente, será presa e, por fim, eliminado seu poder sobre a humanidade. Se no espiritual a serpente está na maioria das vezes associada ao engano e ao mal, na medicina o próprio veneno da cobra é usado para gerar a vacina contra os efeitos letais do veneno injetado. E hoje a medicina já está sintetizando uma substância da cobra que tem um poder incrivelmente mais potente do que o Botox. Para tudo, gente, a galera do Botox aí não sabe de nada, inocente.
para rejuvenescer e manter a pele jovial por mais tempo. Vamos parar de gastar com botox, gente, e vamos procurar esse negócio das cobras aí que eu acho que é mais interessante. Quem diria que a cobra, inimiga número 1 das mulheres, se tornaria nossa amiga número 1 também, gente. Já estou até vendo cães e gatos sendo substituídos por serpentes como pets. Será? Só o que faltava, né? Mas você sabia que a serpente também foi usada como símbolo de prudência, poder, cura, liberdade e salvação na Bíblia? Em Mateus 10:16, quando Jesus envia seus discípulos em uma missão, ele os alerta sobre a oposição que enfrentariam. Então, ele os faz lembrar de uma qualidade da cobra que os discípulos precisariam utilizar: a prudência. E os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Mas o que mais nos interessa no episódio de hoje é quando Jesus vai declarar que Deus amou o mundo de tal maneira que o enviou com poder para libertar e salvar. Jesus se autoassocia à serpente. Isso está registrado em João 3, versos 14 a 16. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por que Jesus associou o propósito da sua vinda ao mundo ao episódio com Moisés no deserto? O episódio da serpente de bronze erguida por Moisés está registrado em Números 21. O povo estava rejeitando a liderança de Moisés, que foi enviado como libertador e salvador de Israel da escravidão. Deus não se agradou da atitude deles e enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos então morreram. Moisés intercedeu a Deus e Deus mandou que Moisés fizesse uma serpente de bronze e colocasse sobre um estandarte. Quem fosse mordido e olhasse para a cobra não morreria. Jesus estava dizendo que ele seria levantado sobre um estandarte, a cruz. A serpente que foi colocada na cruz o simbolizava. Ele iria para a cruz. E quem olhasse para a serpente no estandarte seria salvo. Assim como quem olhasse para a obra dele na cruz seria salvo. Em Êxodo 17:15, depois que os israelitas venceram os amalequitas em Refidim, está escrito que Moisés construiu um altar e o chamou de Adonai Nissi, ou o Senhor é o nosso estandarte. O estandarte é um poste muito alto, onde ficava a bandeira da nação. Os faraós tinham o costume de espalhar seus estandartes por todos os lugares do império. E esses estandartes mediam aproximadamente 30 metros, que podia ser visto facilmente de muito longe. Assim como Moisés levantou a bandeira de Deus, nós somos chamados a erguer bem alto a bandeira da salvação. Foi isso que Jesus nos pediu na grande comissão. Ide por todo o mundo. Vamos gritar aos 4 ventos: Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Jesus é a nossa bandeira. E até o próximo. Você sabia?